Bem, irmãos, meu nome é Antônio Wilton, mas sou mais conhecido como Brito aqui na região. Eu sou adventista do sétimo dia, né? E a cidade onde eu moro é Altamira do Pará. Então, eu era a primeira ancião dessa igreja por muito tempo. E eu pregava essa mensagem achando eu que estava pregando toda a verdade, né? Até que um dia, eu no meu trabalho encontrei um irmão e ele me contou uma história assim bem estranha, né? E ele disse para mim que tinha um DVD em mãos e se eu gostaria de ouvir esse DVD, ele me entregaria esse DVD. Então, bem, eu conheci essa mensagem através do DVD do irmão Silas, né? Ali ele vem abordando ali sobre o movimento ecumênico, como a Igreja Adventista Sétimo Dia estava envolvida, né, ali no ecumenismo. Então aquilo me despertou, né, muitas curiosidades, e naquele momento eu disse, bom, se a Igreja Adventista Sétimo Dia está no movimento ecumênico, está envolvida nesses movimentos, eu preciso conhecer, eu preciso estudar. Então eu confesso para meus irmãos que eu passei muitas noites, né, estudando a Bíblia, estudando os testemunhos, né, para realmente eu conhecer essas verdades maravilhosas que Deus tem para cada um de nós. Então, a respeito do DVD do irmão Silas, ele passou para mim esse DVD, eu realmente assisti esse DVD, o impacto foi grande, foi forte, né? E eu confesso para meus irmãos que me abalou mesmo. Eu sou adventista há 17 anos, né? E praticamente eu me doei, eu me esforcei, né? Dobrei por essa mensagem, por esse movimento. E quando eu descobri que a Igreja Adventista Sétimo Dia estava andando por caminhos errados, diferentes dos caminhos que Deus então havia dito para que nós traçássemos. Um irmão contando para mim como que esse DVD chegou na mão dele. Segundo ele me falou que certo amigo dele, não adventista, esse DVD chegou na casa dele, bem lacradinho, né? O endereço errado. E acredito que foi uma providência de Deus para esse DVD chegar então nas minhas mãos. E segundo ele contando, que o amigo dele falou que, olha, esse DVD aqui chegou na minha casa e o nome de outra pessoa, endereço errado, não me interessa bem para essa mensagem, então entregou para esse irmão adventista, no qual esse irmão adventista passou para mim e eu comecei a estudar, né, a ter conhecimentos. Me chocou, né, bastante, mas ali foi um despertamento, né, para mim estudar a palavra de Deus. Durante 8 meses eu estudei a palavra de Deus, né? Toda a Bíblia, os testemunhos de profecia, do que durante 16 anos eu não havia estudado como eu estudei em 8 meses. Né? Eu passei muitas noites estudando a palavra de Deus. Né? E graças a meu bom Deus, Ele clareou a minha mente, Ele me deu muitos conhecimentos. Né? E hoje eu prego essa mensagem, creio em um Deus único, né? Creio na pessoa de Jesus Cristo, maravilhosa, né? Meu Salvador, né? Creio também no Espírito de Deus, no Espírito de Cristo, não como uma pessoa, não como um Deus, mas simplesmente como a Bíblia nos informa, nos diz, que é simplesmente o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, nada mais disso. E durante esses estudos, esses conhecimentos, Deus tem falado muitas das vezes, né, a minha pessoa através de sonhos, né, através de revelações. Certa noite eu estava angustiado, né, o Espírito de Deus me acordou ali às 2 horas da manhã e eu fiquei angustiado. Senhor, eu quero conhecer mais sobre esse assunto, eu quero mais a verdade, né? Se esse é o caminho, se essa é a verdade, Senhor, fale comigo. E naquele momento eu me ajoelhei ali. E quando eu comecei a confessar o meu pecado e os pecados dos meus irmãos aqui desse grupo, e eu vi a voz de Deus dizendo para mim: filho, por que tu está assim?
Por que tu estás tão angustiado? Né? Eu estou no controle de todas as coisas. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus que te sara. E aquilo, irmãos, eu confesso para vocês que foi um momento inédito, que nunca aconteceu na minha vida. De eu ouvir então a voz de Deus, né, me dizendo o que eu deveria fazer e o que eu não deveria não fazer. Naquele momento ele me disse: filho, levanta-te, ergue-te. E eu me levantei, e quando eu me dei conta, eu estava entrando para o quarto e olhei para minha esposa. E naquele momento eu acordei ela e disse: filha, Deus falou comigo nesse momento. Né? Deus tem uma mensagem para o meu povo aqui nesse bairro. E Deus disse para mim: filho, vá, não teme as coisas que você irá de passar. Diga a verdade. Diga a verdade. Tu és o meu filho, tu és o meu instrumento, e o meu espírito, ele está sobre ti. Aí, então aquilo, irmãos, eu fiquei pensando como eu poderia iniciar, como eu poderia começar a divulgar essas mensagens. Até que um dia eu conversei com um irmão lá na igreja, um diácono. Ele disse: irmão, isso é muito sério. O senhor precisa realmente falar essas verdades. Você precisa realmente divulgar essa mensagem, porque essa mensagem é de Deus. E aquilo me deu mais força ainda. Então essas mensagens chegou até o conhecimento do pastor distrital aqui de Altamira. Ele veio até minha pessoa, né? Ele me falou muitas coisas e me jogou lá embaixo, me defamou. Ele falou tantas as coisas para mim que um pastor que realmente tem o Espírito de Cristo não falaria o que ele falou para mim. Então ele veio até a minha casa e Deus me usou poderosamente naquele momento. Os estudos que eu tive durante 8 meses, o Espírito de Cristo veio me lembrando as passagens dos testemunhos da Bíblia, e aquele pastor, ele não teve ação para comigo, porque Deus tinha me preparado para aquele momento certo do nosso encontro. Então ele viu que nada ele poderia fazer. Trouxe então o secretário da missão aqui, né? A missão aqui é MOPA, né? Missão Oeste do Pará. Veio o secretário em Santarém, até a minha casa. Nós começamos a estudar esses assuntos das 8 horas da noite até as 3h30 da manhã, né? E ali eu senti que o Espírito de Cristo estava sobre mim, estava me usando. E eu olhava para a face daqueles homens tremiam, aqueles homens amarelavam, aqueles homens mudavam de cor. Eu enxergava ali a face do inimigo, né, no rosto daqueles irmãos, daqueles pastores, porque ele estava muito zangado, estava muito irado contra a minha pessoa, né? Ele saberia, se eles me cortassem da igreja, muitas pessoas iriam seguir após mim, né? Ele sabia o peso que eu tenho dentro da igreja, o conhecimento, né, dentro da igreja aqui em Altamira. Então eles fizeram um acordo comigo. Eles disseram assim: olha, irmão, você vai continuar pregando essa mensagem? Eu disse: vou. Nem que eu tenha que perder a minha vida, mas eu vou continuar pregando essas mensagens. E ele disse: olha, eu quero fazer um acordo com você. Eu disse: que acordo? Se for da vontade de Deus, iremos fazer um acordo. Ele disse: olha, se você parar de pregar essas mensagens, nós iremos entrar em um acordo e deixar você apenas como um membro na igreja. Nós não iremos cortar você da igreja, nós não iremos cortar a sua família, né, da igreja, mas queremos que o senhor pare de divulgar esses assuntos, esses estudos. E se porventura chegar alguém na sua casa pedindo conhecimento desse estudo, você simplesmente diz: olha, eu parei, não estudo mais, não me interessa mais esse assunto, né? Ele disse para mim, e ele falou assim: olha, você promete não divulgar? Ele disse: olha, eu não vou responder você agora, mas eu vou consultar o meu Deus. Se for a vontade dele, sim, eu vou parar. Então o que acontece? Eles saíram da minha casa, né, sabendo que eu não ia mais divulgar essa mensagem, né? Que o acordo que nós fizemos é que eu permanecesse como membro na igreja, mas não divulgasse essa mensagem.
E no sábado à tarde, o ancião, o pastor distrital reuniu todos os anciões de Altamira. E o que acontece? Lá nessa reunião, eles descascaram, né, praticamente em cima de mim, me defamaram. Olha, não encosta perto daquele irmão, do irmão Brito, porque aquele homem está sendo usado por Satanás, aquele homem está sendo usado pelo inimigo, ele é um falso profeta, e o que ele está falando é muita heresia. Então, por favor, não encostem, não se aproximem da residência daquele homem. E assim, do mesmo jeito, ele falou também para os membros do qual eu era ancião, né, na igreja, e muitos ali abriu a curiosidade. Mas por quê? O que está acontecendo? E muitos deles, irmãos, vieram me procurar. À noite, durante o dia, né? Muitas pessoas queriam saber o que estava acontecendo. Então, naquele momento, Deus disse: filho, fale a verdade, não oculte. E eu comecei a estudar com muitas pessoas. Comecei a falar essas verdades para muitas pessoas. Eu tive conhecimento da história. Estudei o conhecimento da história dos pioneiros, como eles criam, como eles falavam, qual era a mensagem que eles pregavam naquele período. E olhando para a mensagem de hoje que a igreja prega, completamente diferente. Então eu comecei a discorrer ali aqueles períodos, né, que os pioneiros pregavam. E muitos irmãos não conheciam essas mensagens. Muitos deles ficaram maravilhados, né? Eu quero dizer para os irmãos que ontem nós tivemos uma grande festa. 44 pessoas foram batizadas em nome de Jesus, né? Se prepararam para encontrar com Jesus muito em breve. E eu quero dizer para os meus irmãos que aqui em Altamira existe aproximadamente mais 25 pessoas que muito em breve irão se batizar também. Altamira está sendo impactada com essa mensagem, né? Os pastores estão furiosos. Veio um pastor, né, doutorado da FAAMA, até aqui em Altamira, né, para impedir essa programação que nós estávamos fazendo aqui em Altamira, esse evento, esse seminário, né? Veio até o irmão Silas está aqui conosco, né, veio de São Paulo, trouxe bastante mensagens, os irmãos ficaram maravilhados. O Espírito de Deus realmente trabalhou no coração de muitas pessoas durante essa semana, né? E 44 pessoas se batizaram, né, para a honra e glória de nosso Deus. Eu quero dizer para meus irmãos, essa mensagem é forte, é a verdade, né? E Deus vai cobrar de mim e de você, se nós não programar, se nós não levar essa mensagem adiante aos 4 cantos do mundo. Muitas pessoas precisam conhecer essa mensagem. Os pastores não querem que essas pessoas tenham acesso a essa mensagem, conheçam essa mensagem, porque eles sabem que essa é a verdade. Então, meus queridos, não tenha medo, né? Se porventura um ancião ou um pastor vier à sua casa, né, tentar intimidar você, para não se aproximar, para não conhecer essa mensagem, simplesmente o que você tem que fazer é ouvir essas pessoas, os pastores, mas não deixe de estudar a palavra de Deus, os testemunhos, né? Porque a perseguição, queridos, é grande, não é fácil. Eu confesso para os meus irmãos que durante esses dias que eu estou passando com a minha família, não está sendo fácil, mas eu me alegro porque eu sou participante do sofrimento de Cristo, né? Sou participante do sofrimento dos pioneiros, né? dos cristãos, daqueles homens de fé, os heróis da fé que pregavam, que falavam a verdade. E muitos deles, nós sabemos o que aconteceu. Muitos foram mortos, muitos foram perseguidos. Por quê? Por causa da verdade. A Igreja Adventista Sétimo Dia não quer que você saiba da verdade. Eu quero dizer para você, querido, tenha bom ânimo, tenha fé. Essa é a mensagem. Deus está chamando você e eu e outras pessoas para dar a última mensagem de advertência ao mundo, né? E chamar o povo, as nações, enfim, a adorar o único Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, o soberano do universo, né? E também adorar o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que está conosco aqui presente através do seu Espírito, nos confortando, né? É o nosso advogado,